Olha, eu sou fã do Mota e isso é bastante claro, mas além de ser fã, eu tenho que ser tiete também. Então eu queria mostrar aqui, quero provar aqui o quão fã eu sou. Tá aqui o livro do Roberto Mota, eu quero ler logo a capa desse livro, porque tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer. A capa do livro fala assim: ideias para o bom combate contra pilantras, tiranos e populistas, e o monopólio ideológico da virtude, ou ficar a pátria livre, por Roberto Mota. Roberto, tem um assunto que está muito em voga e que eu tenho certeza que você já deve ter falado sobre ele diversas vezes, mas que vale a pena a gente repetir aqui, porque tem muitas pessoas que ainda não têm a dimensão do que está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro. Eu estou falando precisamente da decisão do STF em resposta a uma ação movida pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que fez com que as polícias ficassem proibidas de agir nas comunidades do Rio de Janeiro. Em tese, inicialmente era enquanto durasse a pandemia, e isso já se estendeu, inclusive com proibição do uso de helicópteros e aí por diante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a gente tenta dar uma dimensão do Rio de Janeiro para as pessoas que não são daqui, mas fica difícil muitas vezes de explicar o que a gente vai colher dessa decisão dentro de poucos meses, porque essa proibição ela não vai durar para sempre e as consequências dessa proibição, nós cariocas, nós fluminenses, sentiremos na pele. Então, Mota, gostaria por gentileza que você abrilhantasse aqui a nossa noite com um comentário sobre esse assunto. Esse é o item número 1 da agenda dos combatentes ideológicos da esquerda. É destruir o sistema de justiça criminal do Brasil. E a gente poderia ficar falando aqui durante horas sobre isso. Eu só vou elencar para vocês uma sequência de eventos muito simples, né? No ano passado, uma liminar do STF ordenou a soltura dos chamados adolescentes em conflito com a lei aqui no Rio de Janeiro, quando a capacidade dos locais onde eles ficam internados chegasse a 119%. Aí vocês vão perguntar, mas por que 119%, Roberto? Por que não 120, 140? Por que não 101? Não se sabe. Mas essa decisão foi tomada e aqui no Rio de Janeiro foram soltos quase 1.000 criminosos com menos de 18 anos. Eu não uso essa terminologia adolescentes em conflito com a lei nem menores infratores. Tá? Quase 1.000, 3 dos quais voltaram a matar. Foram soltos assassinos, estupradores, todo tipo de criminosos. 3 deles voltaram a matar depois que foram soltos e um dos mortos foi um policial. Isso foi no ano passado. Para quem está nessa guerra, isso acendeu uma luz amarela. A gente já sabia que isso ia gerar outros resultados. Muito bem. No início desse ano, não me lembro exatamente em que mês, veio também uma proibição do uso de helicópteros policiais em ações em favelas onde existem escolas, num raio de 500 metros das escolas. Aí vocês vão dizer, poxa, mas é uma decisão bastante razoável, né? Até que eu explique para vocês que o helicóptero é um dos instrumentos mais efetivos para proteção da vida dos policiais e das pessoas das comunidades, porque o helicóptero ele permite uma ação direcionada. Quando o helicóptero chega, a bandidagem some, a bandidagem fica totalmente perdida, né? E o Maurício é piloto de helicóptero, o Spinelli, e nós temos um amigo em comum, que é o comandante Adonis, que é um mito, talvez seja o cara, a maior fera da aviação policial do mundo inteiro, né? Então, proibiram o uso de helicópteros. E se você pegar todas as favelas do Rio de Janeiro, onde tem escolas, e você fizer um raio de 500 metros, você vai ver que isso criou uma zona de livre proliferação do tráfico de drogas, porque o helicóptero não pode operar na favela. E aí eu estou vendo aqui na minha frente uma notícia de 11 de maio de 2020, e o título é do site Conexão Política, e o título é Deputada do PSOL quer suspender operações policiais durante a quarentena. Essa deputada é uma deputada estadual. Eu não vou falar o nome dela para não fazer
propaganda, até porque as deputadas do PSOL são todas genéricas. Elas fazem o mesmo modelito lacrador, né, revolucionário. Então, você ouviu uma, você já ouviu todas. Essa deputada pediu isso. Aí, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com o PSB, junto com algumas ONGs, entraram com esse pedido no STF, e o STF deu uma liminar que depois foi confirmada por uma decisão do Pleno, suspendendo, se eu não me engano, né, Spinelli, indefinidamente as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro hoje está sentado num barril de pólvora. Imagina vocês o que é cuidar da segurança de uma cidade que tem, dentro do município, mais de 1.400 territórios, dentro do município do Rio de Janeiro, onde não vigora a Constituição brasileira. Esses territórios têm uma lei própria, têm um tribunal próprio, têm umas forças armadas próprias. Tá? E esses territórios que são privilegiados por esse tipo de ação. Essa ação é incompreensível, essa decisão é incompreensível, é um desastre anunciado e é motivo, para mim, de decepção enorme ver quão poucas são as vozes, inclusive de políticos do nosso lado, né, que a gente considera batalhadores da nossa causa, quão poucas são as vozes que se levantam para denunciar esse absurdo que está acontecendo no Rio de Janeiro.